Olá, bom dia! Na época mais divertida do ano, é preciso ter responsabilidade para não contrair doenças sexualmente transmissíveis. Uma delas é a sífilis, que tem infectado muitos homens acima dos 40 anos. Na fase inicial, a doença pode ser confundida com uma simples alergia ou irritação na pele. Mas, se não tratada, pode evoluir para sérias complicações. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil no 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E participe pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e pelo facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui a ginecologista Albertina Duarte, que é responsável pelo Ambulatório de Ginecologia da Adolescência do Hospital das Clínicas de São Paulo e coordenadora do Programa Estadual do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Bom dia, doutora Albertina, tudo bem? Bom dia, é um prazer poder falar, né, nessa época do Carnaval, que tantas coisas podem ser vistas e que na quarta-feira de cinzas nós podemos começar uma prevenção, né? Obrigada pela presença. Todos os dias, em média, 5 novos casos de sífilis são confirmados pelo Instituto Emílio Ribas, que é referência nacional no tratamento de doenças infecto-contagiosas. E o sexo oral, sem o uso do preservativo, tem sido uma das principais formas de transmissão da doença. A sífilis é tão antiga que durante a Idade Média foi responsável pela morte de milhões de pessoas na Europa. A doença regrediu junto com a invenção da penicilina, mas continua fazendo vítimas em pleno século XXI. Prova de que a prática sexual pode ter se tornado livre, mas nem sempre é segura. As doenças sexualmente transmissíveis estão sendo banalizadas. Tem duas faixas etárias que eu acho que fazem isso com cada vez mais frequência. O jovem, que partiu para o enfrentamento das doenças, né? Eles não dão a mínima para essas doenças, e as pessoas com mais de 60 anos também, que voltaram, graças às drogas do tratamento de disfunção erétil, a ter uma vida sexual ativa, que é muito bom, mas precisa ser protegido. O aumento dos casos se dá na esteira da falta de prevenção. Há décadas, o brasileiro se acostumou a fazer sexo com preservativo para se proteger principalmente da AIDS. Mas isso nem sempre é verdade nos casos de sexo oral, uma das maneiras da transmissão da sífilis. A doença tem 3 estágios. No estágio primário, surgem lesões nos órgãos sexuais. No caso do homem, ela é visível. Na mulher, podem ficar escondidas perto do útero. Caso não seja tratada, esses sinais podem até desaparecer, mas a doença não é curada. Em semanas, surge o segundo estágio, marcado por vermelhidão na pele, gânglios inchados e febre alta. Se ainda assim o doente não buscar tratamento, em anos a doença evolui para um quadro de lesões neurológicas, que podem causar confusão mental e problemas cardíacos. O tratamento é simples, com o uso de penicilina, mas pode ser bastante doloroso. Por isso o conselho dos médicos é um só: sexo seguro. Doutora Albertina, quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, prevenção é a palavra-chave, né? Acho que nós precisamos começar a falar de saúde sexualmente transmissível. O Dr. Davi Wilp falou que as doenças estão sendo banalizadas. E realmente, por exemplo, no caso da sífilis, é tão simples poder identificar e qualquer lesão. Hoje eu digo assim, o que é doença sexualmente transmissível? São as doenças que podem ser, através do sexo oral, vaginal, anal, poderem ser transmitidas. Então, se hoje nós temos, ou nas próximas semanas, qualquer dos telespectadores apresentar coceira, em característica nos órgãos genitais, corrimentos, qualquer gota que manche a cueca ou a calça, é importante observar. Se nós apresentarmos bolhas nos genitais, verrugas, pintas diferentes ou feridas, é fundamental buscar uma ajuda. É importante também ardor ao urinar, mau cheiro nos genitais, aquele cheiro que não sai com nenhum sabonete íntimo ou com nenhum outro sabonete, né? Coceira, já disse, e dor na relação sexual. Então,
é importante porque, além de tudo, muitas doenças sexualmente transmissíveis podem não dar nenhum sintoma. Mas se você apresentar qualquer mudança, gânglios, né, nos genitais, é fundamental ver. Quer dizer, então a pessoa que tem uma higiene adequada e vê que tem alguma lesão diferente, primeiro, buscar ajuda. E no caso das mulheres grávidas, é fundamental, como foi dito da sífilis, também fazer o exame para sífilis. Porque você pode, até o 4º mês de gravidez, tomando uma medicação simples, não passar para o bebê. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, elas são, na sua maior parte, diagnosticadas todas e tratadas. Inclusive a AIDS, que também, hoje, ela é tratada. Ela não tem cura ainda, né, mas ela tem tratamento. Então, muitas pessoas podem sobreviver. Então, hoje, desde as antigas, como a sífilis, que foram conhecidas, e a gonorreia, como as modernas, que são as clamídias, o HPV e, com certeza, HIV. Agora, herpes é tão simples verificar. Na verdade, as hepatites podem ser também diagnosticadas. Então, nós temos hoje as doenças sexualmente transmissíveis facilmente diagnosticadas. Se são facilmente diagnosticadas, todas podem ser tratadas, com exceção da AIDS, que tem um tratamento para que não ocorra a morte. O que é importante, como disse o Dr. Davi Wipp, é não banalizar, não tentar enfrentar, né? A gonorreia, por exemplo, ela é antiga, mas muitas mulheres, tendo maus cheiros, às vezes dores, deixam, através do tempo, acontecer. Então, e as doenças sexualmente transmissíveis podem causar esterilidade na mulher e no homem. Além de o HPV, nós sabemos que temos mais de 5 anos para podermos tratar, podem dar câncer de colo de útero e também aumentar o risco de câncer de pênis no homem. Então, essas doenças têm um tempo importante. Então, o carnaval aconteceu, a possibilidade de um contato casual. Então, aparecendo esses sintomas que eu digo, qualquer bolha, qualquer verruga, qualquer ferida nos genitais. Agora, mudou o cheiro, mau cheiro, teve corrimentos, vamos fazer o tratamento. Agora, sempre bom lembrar, doutora Albertina, o uso do preservativo é fundamental, né? Eu acho que nós podemos pensar que o planeta corpo, o planeta Terra, precisam ser preservados, né? Então, a camisinha, o preservativo feminino, inclusive para o sexo oral, que é muito simples, porque pode ser colocado para a mulher. Antigamente se colocava o preservativo masculino cortado em cima dos genitais da mulher. Eram mais difíceis, mas você podendo, a mulher colocando, claro que para algumas pessoas que não estão habituadas, elas podem achar estranho, mas dá inclusive um prazer muito grande colocar o preservativo feminino e o preservativo masculino. Quer dizer, na verdade, a mulher pode ter. Eu tenho meu preservativo, eu tenho meu adereço, eu negocio com você. As pessoas têm relação sexual com piercing, beijam com piercing, não há nenhum problema. Por que um preservativo, que é uma coisa tão simples, não pode? Então, para o homem e para a mulher, preservativo é um movimento de prazer e de carinho com você. Certo. Você vai ver mais uma informação sobre as doenças sexualmente transmissíveis para saber se é verdade ou mito. Acho tão lindo isso, hein? Usar ducha vaginal ou lavar a vagina após o sexo previne gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Isso é verdade, doutora Albertina? Olha, realmente é tão importante, porque eu sou médica há 40 anos e as mulheres, quando eu era estudante, me perguntavam, é verdade que eu só lavo? Então, realmente, é verdade que engravida, usando, lógico, lavar, sempre se deve lavar, fazer banhos e tudo, mas fazer duchas e os banhos não evitam nem gravidez, nem as doenças sexualmente transmissíveis. É camisinha mesmo que evita. É o preservativo, sim, e o diálogo com o parceiro, né? A gente tem aqui uma pergunta do nosso telespectador, o Mauro. Ele diz que ele tem 16 anos e depois de fazer uma pesquisa na internet, ele acha que está com sífilis. Aí ele diz que ele tem vergonha de pedir para o pai levá-lo ao médico.
E ele gostaria de saber, então, que exames ele tem que fazer para saber se ele realmente está com a doença. Então, Mauro, é muito importante porque na internet você vai ver tudo, né? Então, muitas vezes aquela lesão, que é uma lesão avermelhada, que pode aparecer nos genitais, ela pode ser herpes também. Mas, realmente, você pode ficar tranquilo que o tratamento é muito simples. Então, qual é a possibilidade? Fazer um exame de sífilis, assim, é no sangue, fazer o exame de sífilis, realmente você pode ficar tranquilo. Agora, claro que também, se você tem uma lesão, essa lesão pode ser retirada, né, o material, e ser visto. É mais fácil, então, no caso, o exame de sangue. E fique tranquilo, o tratamento com penicilina é muito simples. Agora, o medo e a vergonha são o pânico, ele causa a doença. O pânico é a maior doença, porque ele complica não é a prevenção, complica o tratamento. Ainda existe muito preconceito, assim, vergonha, medo de ir ao médico, até de conversar com o parceiro? Ah, sim. A sífilis, ela sempre foi um tabu, né? A pessoa se sente envergonhada, algumas mulheres falam, ai, parece que eu sou suja, parece que eu estou diferente. E agora nós temos a situação do HPV, né? Quer dizer, muitos parceiros, eles escondem até o HIV do outro, mas o HPV realmente ainda é, muitas vezes, uma quebra do relacionamento. Quem foi, quem é, que me passou e tudo. Então, é importante dizer que o HPV, da mesma forma que o HIV, pode ficar muito tempo sem sintomas. Então, é por isso que é importante o preservativo, porque no caso da clamídia, do HPV e mesmo do HIV, as pessoas podem ficar muito tempo sem sintomas e transmitir para os parceiros. Tem uma pergunta aqui exatamente sobre isso, da Joana. Quanto tempo leva para a pessoa infectada por HIV começar a apresentar os sintomas? É muito importante, Joana, essa pergunta, porque realmente nós podemos ter uma janela imunológica de 3 meses até 5 anos. Então, a minha preocupação é que hoje eu ouço muitos adolescentes falarem assim, ai, doutora, ele fez exames e ele está limpo. Quer dizer, o exame de HIV pode, até de uma paciente, às vezes, que é abusada sexualmente, ela faz o exame, ela tem que ficar durante 1 ano, 2 anos fazendo, porque realmente, neste momento, o teste de HIV do seu parceiro não representa nada. Ele é bom porque é negativo, mas ele pode se manifestar positivo daqui a 1, 2 anos. Então, a janela vai de 3 meses a 5 anos. A gente tem aqui agora uma pergunta da Vanessa, pelo Twitter. Ela pergunta se é verdade que o idoso que tem vida sexual ativa também pode pegar DST. Olha, é muito importante que hoje todos os ciclos de vida são afetados. Então, hoje, todas as pessoas podem estar sendo ameaçadas pela doença sexualmente transmissível. Desde a criança que pode nascer, a criança que acabou de nascer, que pode ser infectada pela mãe, né? No caso da sífilis, por exemplo, o adolescente, que hoje é a maior vítima, sim, eu entendo que nas primeiras relações sexuais as adolescentes e os adolescentes podem ser contaminados, os jovens, os idosos, os solteiros, os casados, os viúvos, né? Os heterossexuais, os homossexuais, os transexuais. Quer dizer, na verdade, hoje, todas as pessoas humanas podem a doença sexualmente transmissível não tem preconceito, ela pode realmente atacar todas as raças e todas as idades. E no caso dos idosos, né, doutora Albertina, que surgiram novos medicamentos que permitem a vida sexualmente ativa por mais tempo, é muito importante essa atenção em relação a isso, né? Hoje, a sexualidade, ela passou a ter avanços realmente em relação às idades. Então, tem mulheres com 70 anos que começam a ter vida sexual, os homens, né, que, por exemplo, muitos homens tendo sexo oral, né? Muitos homens hoje tendo vários programas de sexo oral, porque o sexo oral foi mais banalizado ainda do que as outras. E os medicamentos que possibilitam a ereção. E aí nós vamos ter as mulheres casadas que são vítimas, porque muitos homens têm relacionamentos extraconjugais e passam, então, relações fora do casamento e passam a contaminar as mulheres. Tanto é que
o HIV. A AIDS está matando mulheres, é a segunda causa de morte para as mulheres casadas, né, em vida ativa. Então, realmente, os idosos, eles hoje são um foco de prevenção, sim, porque eles não acreditam que pode acontecer. Só uma pergunta sobre, a senhora falou sobre sexo oral, queria fazer a pergunta do Murilo aqui. Ele pergunta se as chances de contrair uma DST pelo sexo oral são menores do que com o sexo com penetração. Murilo, na verdade, no caso de sífilis, é praticamente igual. Nos casos de HIV, as chances são um pouquinho menores, mas veja, você fala assim, qual é o risco de um acidente na marginal, maior ou menor? Quer dizer, uma pessoa contaminada, ela vai ter sim risco. E nós podemos ter a questão das hepatites, né, que as pessoas esquecem, né? A clamídia, que fica anos, né? E as pessoas têm dores e de repente têm esterilidade. Então, realmente, as chances são menores, mas eu digo assim, elas são menores enquanto, havendo uma chance, você tem que fazer prevenção. Tem que se proteger em todas as formas, né, doutora? A gente vai para um rápido intervalo, nós já voltamos com mais perguntas e respostas sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Mande já suas perguntas, até já! Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje são as doenças sexualmente transmissíveis. E quem está tirando as suas dúvidas é a ginecologista Albertina Duarte. Doutora Albertina, a Gabriela, aqui de São Paulo, ela nos pergunta se é verdade que a depilação com cera pode transmitir doenças sexualmente transmissíveis. Bem, na verdade, a cera quente, né? Que se você usar a mesma cera, o mesmo recipiente várias vezes, você pode ter algumas bactérias, por exemplo, a candidíase, o fungo pode sobreviver, mas nós estamos imaginando que a cera quente, ela elimina. Então, na verdade, é sempre bom que cada vez que você use um recipiente, esse recipiente seja menor. Porque a candidíase, por exemplo, não é considerada uma doença sexualmente transmissível, mas ela é considerada à medida que você transmite toda doença sexualmente transmissível, é aquela que pode passar na relação sexual. Então, candidíase pode. Agora, uma coisa que ninguém lembra é a questão da manicure, né? do próprio aparelho de tirar cutícula. Então, na verdade, a higiene nos cabeleireiros, a higiene pessoal é importante. Então, a vaginose, por exemplo, que são corrimentos, usar uma calcinha da outra pessoa, principalmente na praia, nesta época, é preciso tomar cuidado, porque fungos, por exemplo, é possível passar, porque não é só exclusivamente sexualmente transmissível. Então, falando em candidíase, nós vamos às ruas para ouvir mais uma dúvida sobre as doenças sexualmente transmissíveis, com imagens da TV Barretos. Eu sou a Leslie de Barretos. Eu quero saber se eu posso pegar candidíase em banheiro público. Pode, doutora Albertina? Leslie, é incrível. A gente fala assim, olha, não se pega a doença sexualmente transmissível em banheiro, sentando, em assento, na piscina. Mas no caso da candidíase, na verdade, uma piscina ou um banheiro infectado, quer dizer, a candidíase é fungo, né? Então, eu diria que o fungo é complicado. Quer dizer, é possível sim, você deve tomar cuidado e até, por exemplo, piolho, chato, até alguma bactéria que pode estar num lugar, a coli, Escherichia coli, que você pode se contaminar. Então, alguns corrimentos, se você se senta num banheiro público, é importante. Agora, na época da praia, nós podemos pensar, ficar muito tempo com biquíni e sentar na areia da praia, você pode ter molusco, você pode ter também candidíase, pode ter fungo, sim. A pergunta do Gilmar, ele pergunta quais são os sintomas do HPV no homem e com que frequência é importante fazer exames e quais exames? Então, Gilmar, o homem é um grande reservatório, né? Você pode contaminar várias mulheres e não ter sintoma, mas havendo qualquer verruga, quer dizer, o tipo de vírus mais
pelo HPV mais conhecido é, se você tiver alguma verruga no pênis é importante, coceiras que você tenha, pontos brancos, quer dizer, qualquer lesão na pele do pênis é importante ver. Corrimentos também. Agora, o HPV no homem pode ser assintomático. E um exame específico para HPV é captura híbrida, buscando o material e analisando, e é a chamada penioscopia, que é olhar o pênis com o microscópio. Mas o fato de você poder olhar e ver que está alguma coisa no seu organismo é importante. E se você tiver uma parceira com HPV, é importante que você também possa fazer exame. E eu diria assim, você me disse, com que frequência? Com que frequência? Cada 6 meses é importante que o homem faça um exame e a mulher possa fazer o Papa Nicolau uma vez por ano ou sempre que tiver sintomas. O Papa Nicolau é um grande passaporte. Agora, eu diria, o preservativo sempre é um grande exame. Mas no caso do HPV, doutora Albertina, tem projetos de lei, né, em andamento no Congresso com relação à vacina para a prevenção do HPV. Isso seria para que ela seja disponibilizada na rede pública, né? Isso seria um avanço importante. O Brasil, ele precisa dar o exemplo. O Panamá e a Argentina, que têm economias muito menores, se você hoje vê no mercado internacional, então o Brasil pode ser, na América Latina, um exemplo. A HPV é uma vacina que pode ser muito bem disponibilizada para homens e mulheres, mas pode ser produzido nacionalmente. Enquanto não se produz, pode ser comprado, e se você compra pelo Fundo de Cooperação da Organização Pan-Americana de Saúde, sai baratíssimo. Nós sabemos disso, então eu espero que o projeto-lei seja aprovado, já devia ser aprovado para ontem, mas realmente é uma medida de saúde pública. O que se gasta do tratamento de HPV para uma mulher, dá para vacinar muitas outras mulheres e homens. É uma pergunta da Meire aqui sobre a vacina. Ela pergunta em que casos que ela é indicada e se quem já teve o HPV pode tomar. Olha, Meire, que importante essa pergunta. Hoje nós podemos disponibilizar a vacina para todo mundo, para homens e mulheres. Na verdade, ela foi testada na faixa de 9 a 26 anos. Então, é por isso que as pessoas acham que é só nessa faixa. Claro que para adolescentes ela é indicadíssima. Quem teve HPV, tomando a vacina, ela fica imunizada para outros vírus e atenua esse. Então, mesmo as pessoas que estão em tratamento, a vacina é uma forma de imobilizar o vírus. Então, hoje é um grande recurso o tratamento. São 3 doses e, mais importante, para homens e mulheres. Então, a mulher que tem HPV, por exemplo, está em tratamento, o seu parceiro deve tomar. E ela também, porque aí ela ajuda nesse tratamento. É como se fosse uma situação imunológica mais favorável. Mas, por enquanto, só lembrando, é só na rede particular, é uma vacina cara, doutora. É uma vacina, eu diria assim, violentamente cara, porque nós temos o Instituto do Butantan, Fiocruz, nós temos uma tecnologia brasileira, né, cientistas importantes, eu gostaria que este ano fosse um presente para antes da Copa do Mundo nós termos na rede pública, até porque com a Copa do Mundo nós vamos ter muito mais casos de problemas de doenças sexualmente transmissíveis. Toda vez que você tem um evento que mobiliza multidões, você sabe que há multidões de situações novas que podem ter uma contaminação. É importante até então fazer um alerta para as pessoas se cuidarem, né? E eu acho que uma das alertas seria não só a distribuição de camisinhas para a Copa do Mundo, para os carnavais futuros, como também a distribuição gratuita do HPV. Seria um grande evento. Nós vamos ver mais uma informação sobre as doenças sexualmente transmissíveis para saber se é mito ou verdade. A camisinha tira o prazer do sexo. Então, doutora Albertina. Olha, o homem que é tão rápido que ele não tem tempo de colocar a camisinha, ele é um péssimo parceiro. Então, eu diria que a camisinha
ela aumenta o prazer. Por quê? Porque faz com que o homem tenha mais habilidade, se conheça melhor e no próprio movimento de colocar a camisinha, ele se exercite. É como uma dança. Ele pode pedir para a parceira colocar, ele mesmo colocando. Então, realmente, como o sexo não é apenas a penetração, é todo um preparo, eu diria ao contrário. O preservativo, a camisinha, aumenta o prazer. Você veste a camisa e dança melhor, tá certo? A gente tem aqui uma pergunta da Carolina. Ela diz que o namorado dela tem herpes labial. Ela quer saber se esse tipo de herpes pode ser transmitido durante a relação sexual e se transformar em herpes genital. Pode sim. Que é importante, Daniela. Realmente, é muito comum algumas mulheres chegarem com lesões e ela diz, nunca tive herpes, tudo. Só o meu namorado é que teve alguma vez. Então, realmente, um dos parceiros tendo esse herpes, o herpes é um vírus, né? Realmente ele pode ser contaminado, pode ser contaminante, não só na relação oral, como na relação anal e na relação de penetração, com ou sem penetração. Então, é importante, naquele momento, aliás, um alerta, no momento que acontecem os sintomas, com certeza, de 1 a 3 semanas, eu diria naquele mês, evitar realmente relações. E se houver lesões na bolsa escrotal ou na pele em volta da pelve, né, realmente o preservativo não previne. Então, havendo lesões visíveis, enquanto as lesões estão, é importante que realmente não tenha relações. Mesmo herpes labial? Com certeza, herpes labial no beijo, né, causa e com certeza algumas mulheres contaminadas elas desenvolvem na região genital. A gente tem aqui uma pergunta do Cosme Muniz. Ele quer saber quanto tempo depois da contaminação do HPV pode-se fazer captura híbrida. Ai, Cosme, que importante. Se você está contaminado, você pode realmente fazer na primeira semana, com certeza, a captura híbrida pode dar negativo, mas ela é um exame extremamente fiel, então com 90% de possibilidade. Então, a captura híbrida, contaminando, você pode fazer. O que acontece que muitas vezes é que a lesão, né, no homem, ela pode dar falsos penioscopias. Agora, doutora, é muito importante, assim, a gente está chegando ao fim do programa, para a questão da prevenção, né? Se a gente puder deixar uma mensagem final para as pessoas a respeito da importância da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis que podem ser evitadas, né? E que, se não evitadas, podem gerar tantos problemas. O que a gente poderia dizer? Eu diria, todas as doenças, menos a AIDS, podem ser evitadas, todas. Podem ser tratadas, todas. Tem cura, todas. A AIDS ainda não tem cura, porém tem tratamento e você hoje cada vez mais fica longínquo à morte. Então, qual é? É preservar. Então, eu estou trabalhando com a saúde sexualmente transmissível, não a doença sexualmente transmissível. E hoje nós temos um grande recurso, o preservativo, que tem que ser uma prova de carinho com você. Da mesma forma como você beija, né, escovando os dentes e tomando banho, realmente o preservativo é uma prova de amor e de higiene com você. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Muito importantes esses esclarecimentos. Espero que a senhora possa voltar. Eu quero também. Então, vou deixar um disque adolescente, que é 011 3819 3819-2022. Obrigada. E o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, às 8 da manhã, com a Madeleine Alves. O tema será Previdência Social. Um ótimo dia para você. Até mais.